Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender um pouco mais sobre o universo condominial. Vamos falar hoje sobre sustentabilidade em condomínios, que é um tema de extrema importância. Ela foge um pouco do âmbito jurídico, mas é um tema que está em voga. Nós precisamos nos preocupar com diversas situações no mundo e o condomínio pode sim colaborar, inclusive os condomínios que têm implantado sistemas de sustentabilidade, eles trazem mais conforto para aqueles usuários e trazem também uma satisfação para aquele que está implementando esse sistema, ele se sente colaborando com o meio ambiente, além de ter sim uma valoração, logicamente que não é o objetivo inicial, mas um prédio que está sendo bem gerido, que trabalha com sustentabilidade, ele tem sim um retorno na valorização do patrimônio como um todo. Então, o que nós podemos implementar dentro de um condomínio para trazer mais sustentabilidade? Há muitos anos atrás, há uns 15 anos atrás, era um ato voluntário a realização da reciclagem do lixo. Hoje, existe uma legislação, estou falando em São Paulo, você tem que verificar a legislação no seu estado e no seu município, mas em São Paulo nós temos, por exemplo, a Lei Estadual 12528 de 2007, que obriga os condomínios residenciais com mais de 50 unidades a realizarem a reciclagem. Não é aquela reciclagem de você ter que realizar, separar todos os tipos de alimentos e de produtos recicláveis, é apenas você separar o lixo orgânico do lixo reciclável, aquele lixo molhado, aquele lixo de cozinha do lixo reciclável. Nós temos também, agora no município de São Paulo, a Lei 14.973, 14.973 de 2009, que obriga também condomínios comerciais a se adequarem. Inclusive existe uma legislação pertinente à adequação da reciclagem e existem para condomínios comerciais questões como a retirada de lixo hospitalar, entre outras situações. Então, você tem sim uma obrigatoriedade da reciclagem específica do lixo, mas você também pode colaborar de outras formas ainda para situações que não são leis, por exemplo, dentro do condomínio, como, por exemplo, o descarte de pilhas, o descarte de óleo de cozinha. Existem empresas especializadas. Normalmente, as administradoras de condomínio ou o próprio condomínio pode ir atrás de cooperativas dessas empresas e firmar parcerias. Quanto ao recolhimento do lixo reciclável, a prefeitura ela realiza o recolhimento do lixo reciclável em várias localidades e através de convênios, e quando não realizar, o condomínio também pode contratar para que o lixo reciclável seja retirado. No passado nós tínhamos que esse lixo ele era inclusive vendido e existia um valor e muitas vezes esse valor era compartilhado entre os funcionários que fizeram o recolhimento. Do ponto de vista social, excelente, mas do ponto de vista trabalhista, esse valor acabava incorporando no salário daqueles trabalhadores e poderiam eventualmente entrar e pedir um acréscimo no salário ou que esse valor fosse incorporado ao salário. Nós temos também outras técnicas como a utilização de água de reuso. Então é uma situação extremamente simples, onde o condomínio se reúne, ele vai aprovar a situação com uma maioria simples, ele pode desviar o recolhimento da água, a captação da água pluvial para um poço específico, se existir dentro do condomínio, ou pode criar este poço, mas a criação de um poço já é uma obra que pode ser considerada ou útil ou voluptuária, então estaremos falando em 50% mais um do todo ou 2/3 dos condôminos. Eu não quero complicar, estou falando uma situação onde você pode, por exemplo, agregar a colocação de uma caixa d'água extra para que possa recolher a água e utilizar nas áreas comuns do condomínio, ou um poço que estiver inativo, ou um local que comporte uma caixa d'água sem a realização de uma obra. Isso poderia ser realizado por uma maioria simples, inclusive essa captação poderia ser utilizada no banheiro dos funcionários ou no vestiário, porém,
Em alguns casos é importante que se verifique a legislação municipal, aonde você teria que ter a outorga e aprovação se precisar construir, por exemplo, um poço ou se utilizar uma água e utilizar o esgoto da concessionária. Nós temos também a troca de lâmpadas, as lâmpadas frias. Nós temos hoje lâmpadas extremamente voltadas para as áreas comuns, onde são lâmpadas que economizam, são lâmpadas de LED. Inclusive, agrega-se a isso colocando o acendimento automático. A garagem não precisa ficar a noite inteira acesa. Quando alguém descer, as lâmpadas, através dos sensores, vão ser ligadas. Então, além da economia da troca de lâmpadas para lâmpadas mais econômicas, você pode inserir aqueles sensores com temporizadores. Algumas pessoas dizem, eu vou chegar lá, vai estar tudo escuro. Não, você deixa algumas luzes na saída da porta do elevador como base e as demais vão ser acesas através de sensores por setores para que exista assim uma economia. O primeiro passo para se implantar uma política de sustentabilidade é realizar um diagnóstico, é verificar o que aquele prédio, o que aquele condomínio pode contemplar. Importante que se converse com pessoas especializadas nessa situação ou se verifique uma necessidade através de um consumo elevado ou através de um desperdício veemente de água. São situações que podem ser observadas ou pelos membros do corpo diretivo, pelo próprio síndico ou através de uma mão de obra, através de um laudo de uma empresa especializada. Lembrando que a implantação deve seguir um processo. O síndico não deve simplesmente implantar uma melhoria, colocar algo que ele acha que possa economizar e que no futuro pode não ter trazido uma economia e ter representado um gasto. Então é importante que qualquer tipo de mudança, lógico, se queimar uma lâmpada incandescente, ele trocar para uma lâmpada fria, ele não precisa chamar uma assembleia para isso. Mas se ele for realizar a troca de todas as lâmpadas, o ideal é que ele passe sim por uma assembleia e obtenha a aprovação da maioria dos presentes. Fala-se também na limpeza a compra de produtos verdes, a compra de produtos que não poluam o meio ambiente ou que poluam de forma muito menor do que qualquer outro produto poderia estar poluindo. Temos também alguns condomínios implantando inclusive energia solar dentro do condomínio, que representa uma economia grande também, tanto para o condomínio quanto o consumo de energia. Essa energia solar ela é muito comum em piscinas, mas existem sim empresas especializadas em condomínio que ajudam na diminuição e essa captação pode ser feita inclusive para dentro das unidades, se for uma estrutura maior e se o condomínio contemplar. O consumo de água ele chega a 5, 7, até 8% do que se gasta dentro do condomínio. Ele pode representar uma despesa muito grande, ainda mais em prédios antigos, onde existam vazamentos. Então a primeira política é verificar o encanamento, chamar uma empresa para ver se não tem vazamentos. Depois disso realizado, é importante verificar em cada unidade. Às vezes o registro está mal regulado, a descarga está mal regulada, isso também faz com que se gaste muita água. E acoplado a isso, nós temos algumas situações como, por exemplo, os redutores de água, de saída de água, que diminuem a vazão, então, consequentemente, acabam diminuindo o consumo. Apenas uma informação, já que estamos falando de água, lembrando que a limpeza de caixa d'água ela é obrigatória, existe uma legislação, você tem que verificar no seu município, no seu estado, mas via de regra, a cada 6 meses a caixa d'água precisa ser limpa, ok? Em algumas situações, quando possível, a implementação de medidores individuais. Quando você individualiza o consumo de água, você traz à tona para aquele condomínio uma situação totalmente diferente. Uma situação é um condomínio como um todo ter que arcar com a conta de água. A outra situação é que cada morador arque especificamente com aquele consumo que estiver realizando. Então, se eu tiver uma pessoa no meu apartamento, eu vou gastar menos do que aquele condômino que tem 4, 5 moradores, o que seria mais justo. Essa individualização, ela vai requerer uma obra. Então, ela seria uma obra útil. Ela vai estar, sim, necessitando de 50% mais um do todo, seria uma obra útil. Porém, por ser uma medida que agrada muito os condôminos,
ela tem sido aprovada por maioria simples. Não é o que eu aconselho, mas estou dizendo o que ocorre no mercado. O ideal é que a implementação da individualização ocorra por uma maioria útil, 50% mais um do todo, porque ela requer sim uma obra física. O conceito pode ser aprovado por maioria simples, porém para implantar você precisa de uma obra física e essa obra física requer um quórum especial. Quanto à individualização dos medidores de água, hoje é uma situação que ela é realizada dentro de um condomínio por um ato voluntário com uma aprovação, como nós acabamos de dizer, mas existe uma lei federal, a Lei 13.312 de 2016, que obriga a individualização de água para os prédios novos. Porém, essa lei só vai entrar em vigência a partir de 5 anos da publicação. Então, essa lei foi publicada em 12/7 de 2016, então nós teremos essa obrigatoriedade a partir de 2021. Mas os condomínios que estiverem sendo construídos, eles já vão ter que se adequar, porque a partir dessa data, esses condomínios vão precisar, sim, ter uma individualização. Então, essa individualização, ela é, sim, uma tendência e vai acabar daqui para frente, daqui a 5 anos, obrigando a todos os condomínios. Então, é importante que essa individualização, tem estudos que entendem que ela vai chegar a reduzir aproximadamente 40% do consumo, ok? Então, estamos chegando ao fim de mais um programa. A sustentabilidade é uma questão que precisa assim ser pensada por todos, não só em função da obrigatoriedade legal em alguns casos, mas da conscientização social. Agradeço a sua audiência e até um próximo programa.